A narrativa da Torre de Babel encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 11, logo após o relato do dilúvio e da descendência dos filhos de Noé. A humanidade, ainda unida por uma só língua e com os mesmos modos de comunicação, começou a se multiplicar e a se espalhar pelas regiões da terra. Ao migrar do Oriente, encontrou uma vasta planície na terra de Sinar, local que, mais tarde, seria associado à região da Babilônia. Foi ali que decidiram fixar-se. Os homens, unidos em propósito, buscaram um projeto grandioso: edificar uma cidade e, no centro dela, levantar uma torre cuja altura chegasse aos céus. O objetivo não era apenas construir, mas alcançar algo que os destacasse perante as gerações, garantindo fama e evitando que o povo se espalhasse pela face da terra, como Deus havia ordenado após o dilúvio. Havia, portanto, um desejo de glória própria e de autossuficiência, em contraste com a obediência à vontade divina. Para a obra, desenvolveram técnicas avançadas para sua época. Em vez de pedra, usaram tijolos feitos de barro cozido, e no lugar da argamassa comum, utilizaram betume, um tipo de asfalto natural. Esses recursos permitiam erguer construções firmes e resistentes, demonstrando a criatividade e o avanço do conhecimento humano. Assim, a torre começou a ser erguida como símbolo de unidade e poder humano. No entanto, Deus observou o coração dos homens e o propósito oculto em seu empreendimento. A torre representava mais do que uma simples construção. Simbolizava orgulho, rebelião e a tentativa de alcançar autonomia em relação ao Criador. A humanidade queria garantir sua permanência e grandeza por meios próprios, esquecendo-se de que toda autoridade e verdadeira segurança vem de Deus. Além disso, contrariavam o mandamento divino de encher e povoar toda a terra, insistindo em permanecer reunidos em um só lugar. Vendo a inclinação dos homens, o Senhor desceu para examinar a cidade e a torre. Então declarou que, sendo um só povo e possuindo a mesma língua, nada lhe seria impossível, pois estavam determinados em seus planos. Não se tratava apenas de capacidade técnica, mas da inclinação do coração humano para a soberba e a desobediência. Por isso, Deus decidiu intervir, não destruindo a obra pela força, mas confundindo sua comunicação. De repente, aqueles que antes falavam e entendiam uma única língua passaram a falar diferentes idiomas. A comunicação foi rompida, surgiram mal-entendidos e a colaboração tornou-se impossível. Os trabalhadores já não conseguiam se entender, e a construção foi interrompida. A cidade, que deveria ser símbolo de união, transformou-se em palco de divisão. Assim, os povos se dispersaram sobre a face da terra, cada grupo seguindo conforme sua língua e identidade cultural. O local passou a ser chamado de Babel, palavra que em hebraico remete à ideia de confusão, e que também se associa à Babilônia, futura potência mundial marcada por idolatria e orgulho. O episódio ficou registrado como exemplo da limitação do homem diante de Deus, mostrando que nenhum projeto humano, fundamentado no orgulho e na rebelião, pode prosperar contra a vontade do Criador. A história da Torre de Babel carrega profundas lições espirituais. Primeiro, revela a tendência humana de buscar glória própria, esquecendo-se de depender de Deus. O desejo de fazer um nome para si contrasta com o chamado bíblico de glorificar o nome do Senhor acima de tudo. Segundo, ensina que a verdadeira unidade não pode ser construída sobre a vaidade ou sobre projetos que desafiam a ordem divina. Quando a união é usada para o mal, Deus mesmo se encarrega de limitá-la. Além disso, a narrativa explica, do ponto de vista bíblico, a origem da diversidade de línguas e a dispersão dos povos pelo mundo. O que parecia confusão foi, na verdade, parte do plano de Deus para que a terra fosse plenamente habitada e cumprisse o propósito inicial dado à humanidade. O episódio também prepara o cenário para futuras revelações. Séculos depois, em Pentecostes, o Espírito Santo traria uma nova unidade, capacitando os apóstolos a falar em várias línguas, não para exaltar a si mesmos, mas para anunciar as grandezas de Deus a todos os povos. Em resumo, a Torre de Babel é uma narrativa que mostra como a busca pela glória humana sem submissão ao Criador leva à confusão e à dispersão. Deus, ao intervir, não apenas impediu um projeto de soberba, mas conduziu a história para que seu propósito maior fosse cumprido. A multiplicação da humanidade sobre a terra
a diversidade de culturas e línguas, e no tempo certo, a preparação para a redenção universal em Cristo. Assim, Babel permanece como um marco da limitação humana diante da soberania divina, lembrando que a verdadeira grandeza não está em alcançar os céus pela força do homem, mas em receber do próprio Deus a vida e a salvação.